Olá, boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar uma conversa daqui a pouquinho. Vamos só esperar o nosso convidado poder entrar pra gente, né, poder colocá-lo na conversa. Vamos ver, daqui a pouquinho ele entra. Eu já convido ele. Mas enfim, boa noite. Né? Meu nome é Camila Baldino, sou sou psicóloga e bolsista de apoio técnico da NAP. E a ideia é que hoje a gente possa conversar com um convidado. Vou incluí-lo aqui na conversa. Ó, acho que ele está sendo convidado. Oi, João. Oi, me escuta? Te escuto, mas não te vejo. Pois é, também não tô me vendo aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Tu tá no teu celular? Tô. Tá bem. Quer. Ah, agora deu. Agora sim. Tudo Mas bem, tava virada João? a câmera. Tudo bom? Tudo. Seja bem-vindo. Eu estava começando então a fazer uma introdução, me apresentando, né, e comentando que hoje então a gente teria um convidado especial, que é o João, né, que vai vir conversar conosco a respeito, enfim, de autorregulação dos estudos, autorregulação da vida, vai poder nos dar uma notícia, enfim, como é que está sendo esse momento. O João é estudante da UFSPA, então, bom, Uhum. pode te apresentar, João. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é João. Eu sou aluno da psicologia e estou cursando o quinto ano. Me convidaram aqui para compartilhar, assim, como tem sido esse período da quarentena e como eu tenho lidado. Uhum. E o João, além de estudante da UFSPA, ele também é estagiário do NAP, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, enfim, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente também convidou, para que o João pudesse falar um pouquinho como é que está sendo esse momento, essa organização, na perspectiva de um estudante da UFSPA, na perspectiva de um estudante que, enfim, no final do ano tem o final da graduação chegando, né, João? Sim. Tá bem? Tá, falta um ano, né? Tava pra se formar quase. Uhum. Quem sabe a gente começa a conversar então devagarinho, conforme a gente for conversando. Se alguém tiver alguma pergunta, vai fazendo e aí a gente vai, enfim, pensando juntos e respondendo. Como é que tem sido a tua rotina? Como é que tem sido os teus dias? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha rotina não tem sido muito linear, assim, tem tido mais alguns altos, alguns baixos, assim, não oscila um pouco, assim. Ah, então, nesse período, assim, ah, no começo a gente não sabia como ia ser, então demorei para me adaptar um pouco, porque eu tenho um perfil um pouco mais procrastinador, assim. Então eu me enrolo bastante assim para fazer as coisas. E daí, tipo, depois de um tempo eu comecei a fazer uma estratégia assim de elencar as coisas que eram mais prioridades para mim, assim, as coisas que eu tinha mais dificuldades. Então, por exemplo, nesse ano é o ano do TCC na faculdade. Então, é um negócio bem importante. Só que é um negócio assim que causa ansiedade, então a minha tendência é mais evitar fazer essas coisas do TCC. Daí eu dividi assim a atividade de TCC em algumas tarefas, por exemplo, algumas leituras que eu preciso fazer, alguma parte mais prática de catalogar dados, ou uma parte de escrever que é mais difícil, né? E daí
eu comecei assim pelo aquilo que eu acho que é mais fácil, que é tipo, ler, só ler, sem fazer resumo, assim, que pra mim era o que eu tava dando conta, assim, que era melhor do que antes que eu não tava fazendo nada. Então, tipo, eu peguei o meu parâmetro, aquilo que eu conseguia fazer e fui adaptando. Às vezes também eu não consigo fazer essas coisas do TCC, daí eu tenho, tipo, plano B, assim, que são tarefas mais de lazer, mas que são mais produtivas. Por exemplo, assistir um curso na internet de uma matéria que eu gosto, assim, daí eu fico me sentindo com a consciência mais tranquila que eu estou fazendo um negócio produtivo Uhum, e é o que eu consigo fazer naquele dia, assim. E uhum. daí, tipo, tem dias que fluem mais, assim. E daí tem outros períodos que eu fico mais tempo sem fazer nada, assim. Alguns dias não processo, daí tem que fazer todo o pensamento para começar de novo. E assim tem sido. Assim, avanços e retrocessos, eu acho. Um processo muito instável, acho que isso marca, né, João, assim, Uhum. e poder respeitar Isso. também essas instabilidades, né? Acho que a tua fala É. inicial é super rica e acho que tu traz vários elementos para a gente pensar. Um deles é a questão de, e nós falamos um pouco na sexta-feira passada com um outro aluno também sobre estratégias de estudo, e eu acho que é exatamente isso que tu está trazendo quando tu fala de uma grande meta, fazer o TCC, poder ser dividido em pequenas metas, assim, né? Poder ser É. organizado como um momento de leitura, um momento de levantamento bibliográfico, um momento de poder escrever efetivamente. Acho que isso é super importante Sim. e faz toda a diferença num É processo que longo, né? uhum. Ficava a meta muito abstrata, assim, a fazer o TCC. Daí eu não chegava nem perto de fazer nada. Então, eu peguei algumas coisas menores, assim, tipo, pequenas tarefas e tenho conseguido fazer alguma coisa, assim. Talvez não seja tudo aquilo que eu gostaria, mas comparativamente com aquilo que eu estava fazendo já está bom. Muito. Eu acho que nesses momentos a gente tende a fazer comparações que nos colocam em uma situação ruim, né? Tipo, compara com outras pessoas que têm uma autorregulação maior, ou que são mais organizadas, e daí a gente acaba se sentindo mal. Ou a gente se compara também conosco, assim, o que que eu esperaria de mim, e daí fica muito difícil de alcançar, assim. Então, o que eu tenho feito é colocar assim pequenos desafios e pensar, bom, tipo, eu tava sem fazer nada, ficava o dia inteiro deitado, vendo o celular, então qualquer coisa que eu faça já é melhor, né? Claro que eu busco sempre tentar conseguir melhorar, assim, tipo, aos poucos e tal. Mas o quanto também é importante poder entender que esses planejamentos vão ser feitos de momentos de êxito e momentos de nem tanto êxito assim, vamos dizer, né, João? E o Uhum. quanto isso também pode fazer parte até mesmo de um planejamento, né? É. Como é que tu lida nesses Ah, dias que tu não te sente muito produtivo? por exemplo, assim, tem dias que eu sempre, amanhã eu vou começar tal coisa que eu não tô a fim de fazer hoje, daí deixo para amanhã já. Daí eu acordo assim para fazer e daí já vejo, não tô a fim de fazer. Daí é melhor fazer alguma coisa que seja útil, mas que não seja aquilo do que ficar sem fazer nada. Então, geralmente, quando eu não consigo fazer o que eu quero, ou eu escolho o caminho de fazer algo, tipo plano B, ou eu não faço nada, assim. Eu me sinto meio culpado quando eu não faço nada, assim, tipo. E como eu disse, assim, não tem sido muito linear, sabe? Tem momentos que eu consigo ah, fazer uma sequência, assim, de coisas produtivas, e tem outros momentos que eu fico meio estagnado, assim, meio. E também, por exemplo, eu convivo com pessoas que estão trabalhando, e eu não estou trabalhando no momento. Então, daí já vem aquela comparação, eu estou com muito tempo livre, eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo, e daí a cobrança faz com que eu me retraia mais, né? Então, eu tenho que me cuidar, assim, para não comparar, tentar.
aquilo que a gente fala, né? Tipo, ter autocompaixão, assim. Não que eu não queira produzir mais ou melhorar, mas, tipo, ser paciente nesse processo que é complicado, né? E também um processo de paciência, mas de autocuidado, autocompaixão e autoconhecimento, né, João? Porque o quanto Uhum, poder perceber que tem um dia que tu tá melhor disposto, que tu dormiu melhor, que tu acordou melhor e que as coisas estão fazendo sentido e que tu vai conseguir produzir, pode ser importante e merece ser uhum, aproveitado. Mas também o quanto tem dias que isso não vai acontecer. E que tá bem, sim. né? E que tu pode, te autoconhecendo, entender que vai ser o dia que não adianta tu ficar o dia todo sentado na frente do computador, porque não vai ser um dia produtivo. Sim. É, eu acho que esse processo de autoconhecimento é bastante importante, assim. Acho que autoconhecer, assim, não que por si só vai ser suficiente para a gente conseguir os objetivos que a gente tem, mas é mais fácil de lidar, uma orientação, assim, né, de como se conhecendo, como agir frente a uma situação, frente a outra. Ah, por exemplo, eu negócio de lazer, assim, então Hum. tem dias que eu penso, tá, não vou fazer isso que eu tenho para fazer. Daí eu penso, quais das opções de lazer, assim, é melhor para a minha saúde? Por exemplo, ficar no celular, por exemplo, não é algo que tenha agregado muito, porque daí eu fico ansioso, então vou lá e vejo uma série que eu gosto, ou pego um livro, ou toco música, porque daí, tipo, é uma, dentre as opções, né, que eu estou disposto a fazer naquele dia, Uhum. eu posso avaliar qual que eu consigo e qual que vai produzir efeitos melhores, assim, né? Uhum. Eu busco fazer isso. Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar, assim, acho que tem muitos compromissos que eles acabam aparecendo e sendo narradas como os mais difíceis de serem cumpridos, né? Que são, teoricamente, aquelas atividades que a gente precisa fazer no dia a dia, porque, bom, precisa. Mas eu ia te perguntar, nesse momento, assim, o que que tu tem percebido que está sendo bom de fazer, né? Que quando nada faz sentido, vou fazer aquilo porque isso está sendo uma descoberta, né, da quarentena. Uhum. Ah, eu acho que... eu tento sempre pensar, assim, me conectar com coisas que eu acabava não me conectando muito, assim, tipo, a gente tem muito tempo livre e, e geralmente a gente reclama de falta de tempo. Eu, por exemplo, reclamo assim, muito corrido, não sei o quê. E daí eu me dei conta que mesmo com tanto tempo livre, parece muito corrido, assim. Daí eu pensei, tô num ritmo muito acelerado, mesmo as coisas não estando tão aceleradas. Pelo contrário, tá tudo muito parado, mas o meu funcionamento continua o mesmo. Então eu fui tentando assim me conectar mais com os momentos presentes, assim. ah, Se eu vou ver um filme, eu vejo o filme, começo a refletir, aproveito esse tempo para produzir coisas que eu não produzia, assim, sabe? Tipo, o negócio que eu falei de música, tem um violão parado ali, daí eu resolvi que eu tocava há muito tempo, sabe? Vou começar a pegar de novo violão, ah, tentar, tipo, também questão do conhecimento, assim, pensar sobre as coisas. E tá Não sendo uma sei. experiência bacana. Experiência. Claro que tudo oscila, assim, né? Tipo, tem momentos que são mais fáceis, momentos mais difíceis, mas tem sido uma experiência, assim, como um todo, eu acho que, assim, é mais fácil de lidar, sabe? Pelo menos eu tenho conseguido, no contexto mais global, assim, consigo lidar bem com essa situação. Embora seja uma situação difícil, eu estou conseguindo superar, assim. Sei que varia muito para pessoa, né? O que está acontecendo, assim, os recursos que as pessoas têm, mas eu avalio o meu enfrentamento como bom, assim, sabe? Eu tenho conseguido enfrentar Bom, também e foi. também, Desculpa te interromper. não, assim, tipo, eu tava meio afastado dos meus familiares, daí, tipo, porque eu não moro com eles, e daí eu também não sou muito de ligar.
Mas daí agora na quarentena eu comecei a fazer videochamada, que era algo que eu nem era muito de ficar visitando, mas eu tenho encontrado mais do que se não tivesse, porque eu estaria na correria e daí não encontraria por impossibilidade. Agora eu comecei a encontrar as pessoas que eu gosto, assim, sabe? Ai, João, isso é E é super legal, assim. importante e é exatamente em função desse enfrentamento, enfim, proveitoso e positivo que tu tá fazendo que a gente pode então fazer também esse convite, né, para tu vir conversar conosco. Porque tem isso, assim, né? Se a gente parar pra pensar, tem inúmeras coisas que não dá pra fazer. E elas são muito fáceis, né? Não dá pra sair, não dá pra encontrar os amigos, não dá pra muitas coisas. Ao mesmo tempo, o que que dá, né? Então, sim, Uhum, dá para daqui a pouco reencontrar um instrumento que estava enferrujado, né? Dá para uhum, investir em experiências de reflexão de coisas que fazem sentido para cada um, sempre considerando que, né, a subjetividade e a individualidade, mas dá para, por exemplo, se aproximar de pessoas pelos meios virtuais, óbvio, mas que em outro momento não estaria sendo possível. Eu acho que, e essa uhum. era, eu pensei em algumas perguntas assim para te fazer, pra gente ir, enfim, conversando, e é isso que eu ia te perguntar, assim, uma comparação entre como é que tu pensa, como é que tu vê isso, o que que não dá para fazer versus o que que dá para Uhum, fazer, que eu acho que é isso que a gente tá falando, assim, né? sim. Ah, O que que tu mais sente falta bom, de fazer, Jô? bah, isso é engraçado, assim, tipo, o que eu mais sinto falta é jogar futebol. Porque eu gosto de jogar futebol, não sou muito de fazer exercício, sou meio preguiçoso, mas futebol eu gosto, então até um negócio porque assim, bah, o que eu mais estou sentindo falta é isso, Uhum, sabe? Claro, eu gosto de sair para caminhar, também não muito assim, mas final de semana, porque eu sou meio caseiro, assim, uhum, então, uhum. mas eu gosto assim de tomar um sol, caminhar e tal. É isso que eu mais sinto falta, assim. E claro, tipo, a questão de poder ver presencialmente as pessoas, poder estar junto, né? Isso é uma coisa que a gente sente, né? Tipo, tenho duas irmãs, sinto falta de estar com elas, mas tem outras coisas também que eu tenho feito, que eu não fazia, que eu tenho tido mais tempo para planejar, para pensar sobre a vida, porque, tipo, a gente sempre, esse negócio que eu penso que é correria, sabe? Tipo, a gente tá muito na correria sempre, e daí agora parece que tudo deu uma pausada, pelo menos para mim, e tem todo esse espaço para pensar. Tipo, é mais fácil não pensar, porque gera uma ansiedade, né? Planejar, se dar conta de certas coisas, mas eu tenho aproveitado assim para fazer reflexões, para, enfim, tentar mudar assim a forma como eu lido com as coisas. Tá, e eu acho que isso é super legal, assim, pensando que a gente está falando com a comunidade acadêmica, né? Tu é estudante de psicologia e isso é algo bastante trabalhado, inclusive, durante o curso. E que tem colegas que, bom, talvez não tenham exatamente a mesma perspectiva, mas que também podem, daqui a pouco, escutando, pensar, né, em novas possibilidades, em exercitar essa experiência, né, de daqui a pouco entrar em contato com algo que faça sentido para si, e ao invés de ficar tão focado no que não está sendo possível, né, poder olhar, enfim, para Uhum, o que está sendo. E aí eu fiquei te escutando, né, e fiquei pensando que uma das coisas super importantes que tu traz no teu discurso é a questão da procrastinação e do quanto isso acontece e de como é que tu tá lidando com isso, assim, né? E aí, bom, tu uhum. falou um pouquinho, e acho que tu pode falar um pouquinho mais pra gente, mas eu queria saber também como é que tu tá lidando, assim, com a procrastinação, como é que tu tá lidando com esses momentos de mais ansiedade, que a gente sabe que às vezes, até Uhum. por não produzir, acabam acontecendo. Ah, tipo, em relação à procrastinação, eu sempre tive o perfil assim de deixar as coisas para a última hora, assim, sabe? E tinha, sei lá, trabalhos, provas, leituras.
eu tenho um perfil assim que eu já me conheço, que eu tenho esse costume assim de deixar um pouco para depois aquilo que daria para fazer com mais calma, assim, sabe? E a questão da quarentena é que esse depois fica muito incerto, então permite que a procrastinação se estenda mais, sabe? Então me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Daí eu fiz isso de tipo, elencar as coisas que eu tenho para fazer, seja coisas acadêmicas, coisas mais pessoais de objetivos de vida, assim, e tentei também dividir essas coisas, assim. Ah, por exemplo, o TCC que eu preciso fazer, dividir em tarefas que precisam ser feitas, ou o lazer, por exemplo, dividir um lazer mais produtivo, que é ver cursos, envolvendo a área que eu gosto, da psicologia, ou outros menos produtivos, assim. E tentei também algumas estratégias, por exemplo, eu percebi que eu ficava todo o tempo acompanhando, quase em tempo real, as notícias políticas do Brasil, assim, porque isso me impacta bastante e tem toda hora uma notícia e tem muita repercussão. E eu vi que aquilo estava me consumindo bastante, assim, sabe? Ficava muito envolvido e esperando que surgisse mais alguma notícia e ficava muito tempo no celular, sabe? Daí quando eu percebi isso, tipo, eu tentei reduzir, sabe? Tipo, na medida do possível o acesso a isso, porque se não tivesse me fazendo mal, tudo bem, mas eu vi que eu tava ficando meio, o clima mais pesado, tava mais angustiado, então resolvi diminuir um pouco isso, sabe? E tu sentiu que teve um retorno positivo, assim, dar uma limitada, digamos assim, na exposição desses estímulos? Sim, porque, tipo, com certeza, assim, gerava, assim, uma ansiedade, sentimentos desagradáveis, assim, não que eu fique alienado agora, mas eu reduzi esse acesso, assim, tipo, um fluxo muito intenso de informações, sabe? Todo momento ficar olhando e tal, e estava sendo prejudicial, daí agora meio que, tipo, eu escolho o momento mais do dia, dar uma olhada, assim, tem dias que eu olho mais, sabe? Uhum. Mas a gente está sempre com o celular, assim. Então até é isso que eu pensei, tipo, quando eu não for fazer nada, eu pego um lazer que envolva menos o celular, porque eu percebi que o celular é um negócio que me gerava ansiedade, porque eu ficava todo o tempo vendo a repercussão da pandemia, a repercussão das questões políticas no Brasil e no mundo, enfim. E daí eu tentei diminuir, assim, Uhum. Que eu acho que é bem e tenho interessante. conseguido. Isso, é bem interessante o resultado que se alcança com algumas atitudes aparentemente muito simples, assim, né? Que também podem ser difíceis, porque é algo que também é, de alguma maneira, procurado, porque existe um nível mais elevado de ansiedade. Né? E ao invés de, bom, dar uma sanada, dar uma amenizada, ao contrário, faz com que a ansiedade aumente. E aí, bom, aí a Uhum, gente entra numa espiral de ansiedade, porque a isso. busca por algo que amenize é algo que gera mais ansiedade. Uhum. Uhum. É, e até assim, tipo, eu percebi que meu sono tava muito desregulado, sabe? Porque eu ia dormir muito tarde, ficava vendo TV, daí, tipo, ficava com sono de tarde, dormia de tarde, daí na hora de dormir eu tinha pouco sono, assim. Uma coisa que me ajudou bastante é, tipo, acordar mais cedo, assim, sabe? Boto pra despertar e peço ajuda pra acordar, sabe? Porque tenho dificuldade de manhã de levantar. E parece que o dia fica muito mais longo, sabe? Tipo, isso tem ajudado bastante mesmo, de, de tentar melhorar o sono, assim, sabe? Tem pessoas que já. Eu acho que tem que levar o próprio parâmetro. Assim, se a pessoa dorme às 5 da manhã, bom, se ela dormir às 3 já é uma melhora, né? Então, no meu caso, sei lá, eu dormia às 2 da manhã e estou tentando dormir às 11, meia-noite, assim, e já vi um resultado, sabe? Uhum. Já E dá. também, né,
tem avanços e retrocessos, então tem que sempre estar ligando, bah, tô piorando isso, daí eu volto e tento trabalhar um pouco, assim, sabe? Sim, um processo vivo, assim, né? Uhum, Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu sei que tem alguns estudantes da UFSPA que têm professores que estão podendo fazer algumas falas e até apresentar alguns materiais, nada de maneira curricular, no sentido de que estamos nesse momento paralisados, né? O teu estágio, inclusive, foi paralisado, né? uhum. Como é que tu tá te organizando com os teus estudos? Isso tá acontecendo na psicologia? Tem professores podendo fazer conversas? Uhum. Porque, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho. Sim. É, eu não sei como é que são os outros cursos, mas a psicologia ali na UFSPA, agora vai mudar, acho que mudou o currículo, mas tem uma peculiaridade que o quarto e o quinto ano praticamente não tem disciplina. Então é quase que o estágio e os trabalhos envolvendo o estágio. Então não tem matérias de cadeiras assim que são nos outros anos. Eu tenho as matérias da psicologia que eu me identifico mais, assim, que eu procuro ler, assim, enfim, aquilo que eu gosto. Mas não tem matéria, sabe? Entendi. Mas tem tido momentos com a tutoria, sabe? E acho que era isso. Aham, e como é que tem sido esses momentos? Ah, Ontem, por exemplo, eu participei, não estava participando, assim. Acho que é um momento. Eu senti a necessidade de participar porque eu estava com dúvidas, assim. Daí eu levei essas dúvidas e foi legal, assim, tipo, poder, enfim, sanar essas Uhum, questões, poder assim, envolvendo. participar. Uhum. Porque o quinto ano tem a questão das horas complementares que a gente tem que submeter, daí eu estava querendo me programar também. Eu peguei esse período agora que eu tenho muito tempo livre para tentar conseguir fazer horas complementares com cursos, EAD, né? E, enfim, A vamos preocupação ver. de todo formando, né, João? Horas É, complementares. Aham, acho que é uma ótima uhum, dica para que os colegas, enfim, daqui a pouco que possam escutar, né? Isso, assim, de que horas complementares são super importantes. Eu sei que no currículo da UFSPA, pelo menos na psicologia, eu sei que são várias horas, né? Então, assim, o quanto é importante ao longo do curso ir se preocupando com isso, né? sim. Porque realmente é super importante e faz falta. E nesse momento É. talvez seja um momento super oportuno, daqui a pouco em cursos, né? Em atividades. Tem muitos cursos gratuitos acontecendo, né? E fornecem certificados e daí eu tenho feito, assim, não é, é que nem aquele negócio, não é o TCC que talvez seja mais importante, mas também é importante para mim. E eu tenho me organizado um pouco para fazer isso. Sim, porque exatamente isso tem a ver com a tua formação também, né? O período de formação de um profissional compreende um determinado número de tempo dentro da universidade, um determinado número de matérias para ser estudado, mas na verdade é um processo muito mais amplo do que só isso, né? Assim, não só no sentido de ser pouco, mas o quanto também é importante poder ir se apropriando de outras coisas que se gosta, que faz sentido, porque isso também vai enriquecendo a Uhum. construção do profissional, né? Sim, Bom, na psico a gente tem bastante essa tradição, né? Assim, mas acredito que de alguma maneira seja possível pensar nisso em todos os cursos, assim, né? acho que sim. Tá bem. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que estão, assim, se isso tem passado pela tua cabeça, como é que tu tá pensando num retorno, como é que estão as tuas expectativas, ou tu não pensa nisso, e como é que tu tá lidando com esse retorno? Acho que o que eu mais fico ansioso em relação ao retorno é, tipo, que seja muito abrupto, sabe? Tipo, porque eu não sei, não tenho acompanhado tanto assim para saber como é que tá a situação, mas parece que não tem muita perspectiva para um retorno breve, assim. Mas o meu medo é que, tipo, semana que vem vai haver o retorno
e eu não tá tão preparado psicologicamente para isso, assim, sabe? Ah, porque eu tô me sentindo protegido, assim, por não estar. Eu tô fazendo o isolamento, sabe? Eu cuido bastante dessas questões e fico me sentindo mais seguro em relação a isso. Daí eu fico, bom, ah, daqui a pouco. Deixa eu ver aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta bem bacana que diz assim: quais Ah, estratégias, João, tu utiliza quando tu te sente mais entediado? Acho que é bem bacana da gente poder pensar. essa é um desafio, né? Porque tem vários momentos que eu me sinto bem entediado. Ah, eu tento. Deixa eu pensar assim. É, eu penso nas coisas que eu gosto de fazer, é, ou nas coisas que eu gostaria de fazer, e, e tento ver sim, se é possível. Tipo, o problema, assim, acho que o tédio tá ligado com a falta de exercício, de ficar muito sedentário, sabe? Porque, fico só em casa, daí fico comendo um monte, e a alimentação também não cuido tanto, então acaba sendo, ah, gera alguns momentos de tédio, assim, sabe? Eu não tenho tantas estratégias assim, sabe? Eu acho que eu podia pensar mais sobre isso, assim. Uhum. Bom, acho que daqui a pouco momentos de tédio também podem ser encarados como naturais desse processo todo, né, de isolamento, de ficar mais recluso, de ter, como a gente estava dizendo, várias atividades que não são possíveis de serem feitas e que eram super importantes para ti, que nem tu disseste do futebol. Mas, bom, poder pensar que eles vão existir. Mas, ao mesmo tempo, algumas estratégias, a gente também pode pensar, por exemplo, nisso que tu falou sobre essas coisas que tu gosta, né? Tocar o Uhum. instrumento, ler os teus livros, enfim, fazer cursos que fazem sentido para ti. A gente tem um outro Sim, comentário que diz que também que é difícil ter uma rotina quando a gente sai dela, né? Tem que ter mais disciplina. Uhum. sim. Minha irmã comentou aí. Uhum. O que tu achou do comentário da Sim, Mana? concordo mesmo. Eu acho que ah, a gente tem feito alguns encontros virtuais que eu acho que é bem interessante. Tipo, tem um grupo de amigos que volta e meia a gente combina de se encontrar, daí eles fazem comida, assim. Ontem mesmo, ontem, tipo, tem uma amiga que tá sozinha, daí a gente combinou de comprar um hambúrguer, a gente comprou um hambúrguer aqui, ela comprou um hambúrguer lá, e a gente comeu fazendo videochamada, sabe? Daí, tipo, era muito engraçado, porque parecia que ela tava com a gente mesmo, porque a gente ligou dois celulares para ter mais campo de visão, assim, sabe? Uhum. E a gente fez uma janta, assim, coletiva. Também tenho visto as minhas irmãs por videochamada. Tem um amigo meu que falou que saudade de, sei lá, sair para beber contigo e tal. Eu falei, vamos combinar de se encontrar aí pelo, pelo celular, sabe? Acho que, claro, talvez não seja aquilo que a gente gostaria, né? Mas dentro daquilo que a gente tem, Uhum. acho que acaba sendo bem bom, sabe? A gente subestima às vezes que pode ser bom e acaba não se animando muito, mas quando faz, eu acho que vê que é mais legal do que a gente pensa. Tá? Muito. E isso é uma coisa que a gente escuta com bastante frequência, assim, mas, né, das pessoas até entediadas e não apostando em alternativas como essa que tu citaste, né, jantar junto, porque Uhum, vem esse argumento, mas não é a mesma coisa, mas não é legal, legal é sair para jantar junto fisicamente. E tá bem, né? Mas a gente também não tá comparando. Como tu mesmo disseste no início, é importante nesse momento a gente ter cuidado com as comparações que a gente faz, né? A gente não tá comparando o que é melhor, sair para jantar com os amigos fisicamente ou jantar junto uhum, virtualmente. Não é isso, sim, não se trata disso. Mas, dentre as possibilidades que se, né, enfim, que se abrem hoje, ainda é ou pode ser uma experiência muito rica, muito gratificante. ah, foi,
foi muito legal mesmo, assim. Nunca imaginei que jantar à distância poderia ser, tipo, foi muito assim, bah, beleza, vamos fazer. E Uhum, foi muito legal mesmo, assim, sabe? uhum. E, sim, sabe? Tipo, também tentar, ah, acho que nos momentos difíceis eu tento imaginar, assim, as coisas que são importantes para mim, aquilo que me motiva, aquilo que eu gosto. E às vezes, assim, tipo, só imaginar coisas assim. Por exemplo, aquele no dia que eu pensei aqui que eu sinto falta, eu pensei no futebol. E só imaginar no futebol, me lembrei da jogando futebol e me senti bem, assim, né? Eu joguei, mas foi algo. Então, tipo, imaginar aquilo, ver a família, daí tu ter recordações da família, e eu acho que também, de certa forma, satisfaz um pouco. Não é a mesma coisa, mas eu acho que ajuda, sabe? Poder acessar um banco de memórias, assim? Daí eu Uhum. acho que quando a gente sair dessa situação, a gente vai ter mais conhecimento daquilo que a gente gosta, daquilo que é importante pra gente, assim, se a gente consegue pensar esses momentos, assim, aproveitar mesmo, assim, sabe? Tipo, eu gosto de sair no domingo pra ir no Brick, caminhar. Daí, tipo, eu penso, bah, eu gosto, é legal, tipo, mesmo que seja só caminhar, assim, pra mim é bom. Daí eu acho que eu vou valorizar mais. Quando eu penso nisso que eu gosto, também me traz boas lembranças. Acho que tem um pouco disso, sabe? E tu já tinha noção de que tu gostava tanto de fazer isso? Eu acho que a gente acaba tendo mais noção quando a gente não pode fazer, né? Quando a gente deixa de fazer, que a gente percebe aquilo que a gente gosta, porque quando a gente já tem, a gente não, a tendência é não valorizar tanto ou ficar imaginando que o lugar bom é um lugar mais distante. Então, por isso até que eu tento imaginar assim, tipo, a gente não sabe quanto tempo vai ser nessa situação e nem como vai ser depois. Então, tipo, tentar viver bem e com os recursos que a gente tem, claro que são muitas dificuldades, mas aproveitar, porque esse tempo vai passar e, tipo, quanto melhor a gente conseguir aproveitar as coisas, eu acho que melhor, sabe? E o que eu mais tenho tentado porque é uma oportunidade, eu acho que para desacelerar, sabe? As coisas são muito aceleradas e talvez seja um momento assim para a gente parar um pouco, para a gente se dar conta que esse ritmo muito acelerado causa um pouco de sofrimento e tentar reverter um pouco isso, sabe? Muito importante essa perspectiva que tu traz, né, João? Porque é um momento em que, dependendo de como ele está sendo manejado, pode ser inclusive um momento de mais aceleração, porque mais angústia, porque mais ansiedade, porque mais preocupações. E tá bem, porque a gente fala sempre isso, né? E na psicologia mais ainda, cada um vai poder passar por esse momento do seu jeito. Mas eu acho muito importante que a gente, enfim, as pessoas, os colegas, possam ter acesso assim, a essa forma como tu tá conseguindo lidar com isso. Então, de alguma maneira, tu tá escolhendo, ou tu tá tentando, pelo menos, passar por esse momento tentando fazer diferente, tentando fazer ao contrário. Vamos Uhum. usar esse momento para tentar uma experiência nova de vida, né? E Sim, eu acho que tem tudo a ver com isso que tu falou sobre poder valorizar o que tu fazia, né, no domingo. E tu já gostava, mas hoje tu sabe que tu gosta mais do que tu imaginava. E que às vezes no dia a dia as coisas acabam acontecendo com tanta velocidade que a ideia sempre fica de um prazer e de um gosto aonde não tá, aonde não tem, né? uhum. Que é isso que tu diz, que Sim, tu chama de longe. E que eu acho que tem a ver também com o que falamos um pouquinho antes, que é a possibilidade de olhar, ou pelo menos focar mais no que não tá dando para fazer, né? E uhum. sim, tem um monte de coisas que não estão podendo ser feitas, mas também tem um monte de coisas que estão. Tem um monte de coisas e lugares que estão distantes e que são muito legais, mas também tem um monte de lugares e coisas que são próximas e que estão perto, que também podem ser legais, né? Sim, sempre vai Igualmente ter a parte legais. cheia do copo, né, para a gente poder olhar, sabe? Uhum. Eu acho que também a dificuldade mesmo é a questão das comparações, né? A gente sempre está buscando comparações que alimentam esse nível de censura, de que fica tão difícil de lidar. Mas se a gente tentar assim, se livrar um pouco dessas comparações,
que eu poderia estar fazendo, o as outras pessoas estão fazendo, aproveitando, sei lá, tem pessoas que estão aproveitando para aprender várias línguas e tudo mais. Bom, mas eu tenho o meu ritmo e eu acho que se dar conta disso, assim, é importante, sabe? Porque é um peso que se tira, sabe? Seguir assim conforme as possibilidades e, sim, sabe? Sim, acho que as comparações são sempre muito difíceis, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se existe a possibilidade de se fazer uma comparação, ela é sempre da gente com a gente mesmo, né? Então, assim, se existe a Uhum, possibilidade do João fazer uma comparação de hoje, bom, existe a possibilidade do João fazer a comparação de hoje com o João antes da epidemia, por exemplo. Mas mesmo assim, uhum, a gente ainda perde, porque o contexto é diferente e, bom, os sujeitos também são diferentes, sim, né? uhum. Então, É, eu acho que sim. acho que as comparações realmente podem, conforme a ansiedade vai aumentando, as comparações podem aparecer e aí realmente é importante ter cuidado para que isso não seja um movimento também de falta de cuidado consigo mesmo, assim, e de uma autocobrança muito elevada, É, né? sim, a gente geralmente reserva a compreensão para os outros e com a gente tende a botar a régua mais alta, né? Acho que pensar sobre isso talvez ajude um pouco a ser mais compreensivo consigo, paciente. E eu Uhum. tento fazer isso sim, porque eu também tenho essa característica de me cobrar bastante pelas coisas que eu deixo de fazer, me sentir culpado quando eu fico aproveitando e não estou produzindo. Eu tento pensar nisso, assim, sabe? Porque que com as outras pessoas eu consigo ser compreensivo, mas comigo não consigo fazer o mesmo, assim. Claro que também isso ajuda a pensar, mas também não por si só não vai aliviar. Acho que é todo um movimento assim de processo, né? Ficar pensando constantemente sobre as coisas, tentar melhorar. E eu acho que tem a questão dessa sensação de culpa, que talvez muito mais paralise o sujeito do que propriamente possa promover a partir disso mudanças, né, ou movimento. E aí a gente Uhum, pode pensar na diferença entre culpa e responsabilidade, né? Assim, uhum, pensando num paralelo, na ideia de que a culpa é algo que pesa e que vem como uma cobrança, né, de uma exigência muito alta ou como uma impossibilidade e não gera por si só movimento. Ao passo que a questão da responsabilização, né, ou da responsabilidade pelos atos e pelas escolhas, abre um leque, amplia, né, a visão do sujeito, inclusive sobre o seu sim, próprio processo. E isso também fala da questão do protagonismo, né? Então, hoje eu uhum, posso escolher não fazer. E eu tô escolhendo porque eu quero. uhum, Tá bem, porque a gente sabe que tem sim. dias que é mais difícil fazer. Mas isso também vai poder oportunizar que eu esteja à frente do meu processo de uma forma tal que amanhã eu vou conseguir fazer, né? Eu acho que Faz sentido pra ti, faz bastante João? sentido. Uhum, Para mim faz bastante sentido, assim, eu tento me apropriar daquilo porque, tipo, da responsabilidade, não da, tipo, a responsabilidade que eu devo ou não devo fazer, mas que, tipo, no final das contas, depende de mim, né? uhum, Então, e tá bem, assim, como aquilo que a gente consegue fazer e tentar melhorar, sabe? uhum. Ou manter aquilo que tá bom. Não tenho, acho que uma receita assim pronta, né? Acho que varia muito de pessoa para pessoa. Com certeza, com certeza. E poder pensar nesse processo como protagonista, né? E que as coisas vão podendo acontecer também de acordo com as escolhas que a pessoa vai podendo fazer, e que a pessoa pode fazer escolhas diferentes. Acho que é bem rico isso que tu traz, assim. Eu queria te perguntar como é que estão as tuas emoções, assim, enfim, os teus sentimentos, Uhum, como um aluno que está perto, enfim, da saída, né, da faculdade, assim, nessa reta final, uhum. nesse momento de quarentena, o que que tu pensa sobre isso? Em relação ao fato de
tipo, a minha formatura tá mais incerta e não sei quando que vai acontecer. Em relação a isso, acho que eu tô tranquilo, assim, porque eu penso que não tem como ter. Claro que eu gostaria de ter respostas, mas é algo que não depende, assim, depende de que vai acontecer. A gente não sabe, a gente está vivendo uma situação única, então eu estou tranquilo em relação a isso, assim, sabe? O que eu percebo é que tem momentos que eu estou mais motivado, que eu estou melhor, daí tem outros momentos que eu estou um pouco mais entediado, daí eu começo a ficar um pouco chateado, ah, que isso não é um processo linear, mas eu me dou conta, bom, mas a gente está vivendo uma situação difícil e seria estranho se tivesse sempre tudo bem. Então eu me dou conta que faz parte, tá, Uhum. tem momentos que se sente chateado por não estar fazendo as coisas, ansioso por estar muito parado e, e vão ter outros momentos bons, assim, sabe? Eu acho que é tentar assim aproveitar bem os momentos bons e pensar assim que momentos são esses para tentar ter mais vezes momentos bons do que momentos ruins. Mas eu acho que não tem como fugir de momentos ruins, né? A gente bem que eu gostaria de não passar, mas faz parte assim. Em relação a isso eu me dou conta de que tô no momento que eu tô mal assim. Vou pensar o que que eu posso fazer para lidar e lido, assim, sabe? Das minhas formas, enfim. Lidar com as dificuldades é algo que é inerente à condição da vida humana, né, João? Não tem Sim. só a ver com a questão da quarentena, mas tem a ver com estar vivo. E sim, acho que muitas pessoas acabam tentando fugir disso ou, enfim, se esconder desse encontro e que pode até ser uma estratégia eficaz durante um período, mas a gente sabe que outras podem ser mais efetivas, que é exatamente essa de poder entender e aceitar que o processo é assim e que Sim. alterações, estar um dia um pouco mais animado, outro dia um pouco menos, isso também faz parte. E o quanto existe Uhum. uma riqueza também de entender e aceitar o processo, né? E eu acho que como enfrenta o processo varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de procurar mais outras pessoas, tem outras pessoas que gostam mais de ficar um pouco mais introspectivo. Eu sou, por exemplo, sou um pouco mais introspectivo, mas daí eu procuro aquelas pessoas que, sei lá, minha irmã, ou enfim, algumas pessoas específicas, assim, sabe? Uhum. E também eu acho que, ou fazer alguma coisa assim que relaxe, sei lá, tomar um banho mais longo, assim, pra ficar bem, pra mim isso é bom, né? Sei lá, Uhum. que as pessoas, ou comer uma comida que gosta muito, enfim, mas saber que faz parte ter momentos mais difíceis e momentos mais alegres, sabe? E tá tudo bem, eu acho que ter momentos difíceis eh, faz parte também de uma situação difícil, né? E faz parte da vida, né? Independentemente da situação que a gente esteja vivendo. E poder acessar a rede de suporte, que eu acho que é isso que tu traz através É, né, da Mani, dos amigos e do próprio, enfim, da comida, do banho quente. É uma rede de suporte de coisas e pessoas que fazem sentido pra ti, que podem, enfim, te ajudar quando esses uhum, momentos estão um pouquinho mais difíceis, né? João, a sim. gente está se aproximando, né, de encerrar. Eu só queria que tu desse uma notícia sobre o que nós conversamos e tu me disseste, né, me contou sobre o grupo de estudos que tu e os teus colegas pensaram. Eu Ah, achei a sim, ideia muito bacana. Eu acho que valia a pena a gente deixar assim como uma ideia, enfim. sim. Hum, É que tem uns amigos meus que a gente tá numa situação parecida em relação ao TCC, que parece que o TCC não anda, que a gente não consegue enfrentar bem a situação. E daí uma colega pensou em fazer um grupo de videochamada para que a gente pudesse falar sobre como a gente está se sentindo em relação a isso, o que que a gente conseguiu fazer durante a semana. Acho que tipo um grupo de apoio, assim, sabe? E eu acho que isso funciona para o TCC, mas funciona para praticamente tudo, assim, sabe? Porque
a gente sempre vai ter pessoas que estão, tipo, experienciando as coisas de uma forma mais parecida, com todas as pessoas que vão ter enfrentando de outras formas, né? Mas sempre vão ter pessoas que a gente tem mais familiaridade, que podem nos apoiar. Então, a gente pensou nisso, de se encontrar toda semana para falar como tem sido, ou como não tem sido o TCC, né? Uhum. Que é algo que se apresenta aí. Também um grupo de apoio, né, para os estudantes que estão fazendo TCC. É, Também achei a ideia muito bacana e acho que pode ser muito útil, né, os desdobramentos, enfim, dessa ideia que os colegas podem eventualmente ter, porque é isso, nesse momento, o apoio, né, saber que não, não está só, que tem outras estudantes e outras pessoas que estão na mesma situação, e poder, a partir disso, buscar força também para encontrar motivação, enfim. Acho que tudo isso é muito útil, muito bacana a ideia que surgiu. sim. É aquilo que a gente está, a gente sempre fala assim, né, que a gente está isolado fisicamente, né, mas a gente não, a gente pode tentar recuperar esse isolamento físico com aproximação de outras formas, né? Isso, o isolamento é físico, não social, né? Já repeti tanto isso e eu acho É, que sempre vale a pena. é. Não, Gi- faz bastante sentido para mim. Que bom. João, queria agradecer a tua presença, queria agradecer as tuas contribuições. Acho que é muito bacana poder pensar que um mesmo fenômeno pode ser visto e atravessado de diversas perspectivas diferentes, né? E eu acho que a tua perspectiva de tentar transformar isso numa experiência, de uma vida, de tentar viver a vida de um jeito diferente, pode ser muito interessante. Ah, também gostaria de agradecer. Confesso que eu fiquei assim, quando eu recebi o convite, fiquei tô com vergonha de participar, mas achei que ia ser importante compartilhar e foi bem boa a experiência. Agradeço também. Que bom. Então tá bom. Mandar um abraço para todo mundo. Tá bom. Obrigada, João. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.